Bom dia, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Vamos pedir a Ele que nos abençoe, nos proteja, nos guarde e que nos ajude a levar a boa nova, a boa notícia, a Palavra de Deus a todas as pessoas que convivem conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo para que ele nos ajude a ouvir, meditar e principalmente a viver a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que era João Batista, que tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que era Elias, que tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei decolar João. Quem é este homem de quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podemos também fazer essa pergunta para nós: quem é este homem? Quem é este homem para mim? Quem é este homem na minha vida? Será que Jesus foi simplesmente um revolucionário? Uma pessoa que de repente passou pela terra fazendo bem, olhando pelas pessoas, falando bonito? Quem é Jesus para nós? Herodes estava numa situação que muitas das vezes nós também podemos estar. Herodes estava com a consciência dolorida, estava com a consciência pesada, porque ele tinha mandado degolar João Batista. Uma maldade muito grande, porque através de uma dança, a filha de Herodíades pediu a cabeça de João Batista num prato de prata. E ele não teve como negar, porque ele tinha prometido que daria tudo o que ela pedisse. Então ele não teve como negar e tirou a vida de João Batista, o menor entre todos no reino de Deus, mas o maior dos profetas que já teve na terra. João Batista era aquele que indicava Jesus. João Batista teve toda a sua vida ligada a anunciar a vinda do Messias, a vinda do nosso Salvador. João Batista só falava a verdade e indicava para todos nós quem era Jesus. Jesus, muitas das vezes, pode ser confundido com muitas coisas. Pode ser interpretado por muitas religiões e muitas seitas, mas para um cristão de verdade, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Veio ao mundo o Filho de Deus para nos salvar, para nos redimir de nossos pecados. Então, queridos irmãos e irmãs, quantas das vezes estamos com a cabeça igual a de Herodes, com um pensamento pesado, com um pensamento negativo, devendo na nossa vida porque estamos no pecado.
Mas João Batista, aquele de quem Herodes mandou degolar, ele indicava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas nós temos que reconhecê-lo como nosso Salvador, ouvir a sua palavra e colocá-la em prática todos os dias da nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos, a partir dessa pequena palavra que foi do dia de hoje, nos conscientizar que Jesus é o nosso Salvador. Procuremos abandonar o pecado para não ser mais um para gritar: crucifica-o, crucifica-o, porque cada vez que nós pecamos, nós gritamos para crucificar Jesus e soltar Barrabás. Que nós possamos nos livrar dos nossos pecados e seguir aquele que morreu na cruz por amor a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouçamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco para o dia de hoje. Graça. É claro que devemos sempre ter em mente que somos justificados. Somos salvos pela graça, por meio de um ato de amor oferecido gratuitamente por Deus, que sempre nos precede. Por nós mesmos não podemos fazer nada. A fé é, antes de mais nada, um dom que recebemos, mas para dar frutos, a graça de Deus sempre exige a nossa abertura para Ele, nossa livre e concreta resposta. Que graça Deus tem vindo oferecer a você ultimamente? Em que área da sua vida Ele está trabalhando? Como você pode se abrir para essa graça em seu coração, com seus pensamentos e suas ações? Através dessa reflexão, vemos que nós precisamos colocar a nossa vida num dinamismo para estar na presença do Senhor, que nós possamos receber a graça e transmitir essa graça para as pessoas que convivem conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé.